Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos ingressar agora num tema que particularmente eu gosto muito. É um tema muito instigante, é um tema muito interessante e que nos envolve, que nos abarca nas mais distintas dimensões. Ou seja, tributação e financiamento dos gastos públicos. Nós podemos começar a discussão deste tema pela pergunta mais simples possível. Qual seja, quais os instrumentos que o governo possui à sua disposição para financiar os seus gastos públicos? Isto é, afinal, tá tudo bem. Conforme nós já vimos, o Estado ele apresenta diferentes gastos. Ele precisa realizar gastos nas mais distintas áreas. Gastos estes relacionados, por exemplo, à oferta de bens públicos, gastos relacionados a todas aquelas funções do Estado que nós já estudamos, como por exemplo, oferta de bens públicos, gasto com a oferta de bens sociais, daqueles bens que são essenciais, que geram externalidades, que geram efeitos positivos sobre a sociedade como um todo, nas mais diferentes, distintas dimensões. O Estado ele também precisa realizar gastos, por exemplo, com a regulamentação, fiscalizando a presença de poder de mercado e garantindo que determinadas empresas não adotem comportamentos que são prejudiciais aos consumidores. O Estado precisa financiar a sua infraestrutura, entre outros temas. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de dinheiro, meus caros. Nada mais, nada menos do que isso. Afinal, quais são as fontes de recursos? Como que o Estado faz para conseguir dinheiro? De onde vêm os recursos necessários à manutenção de toda a estrutura do Estado? Então, são 4 as fontes de financiamento do Estado. Quais sejam? A primeira e mais importante fonte, quer dizer, a primeira dessas fontes, mas na verdade não a mais importante, é a emissão de moeda. Ou seja, o Estado ele pode emitir moeda. Porém, é preciso tomar cuidado. Por quê? Porque a emissão de moeda ela é um instrumento que pode ser utilizado pelo Estado. Ele pode recorrer a esse instrumento para promover a oferta de bens públicos. No entanto, este instrumento ele apresenta uma limitação muito importante. Por exemplo, aqui, o que nós temos? O que essa equação nos mostra? Aqui, M é igual à quantidade de moeda emitida pelo Estado. V é igual à velocidade de circulação desta moeda. P é o nível de preço da economia como um todo. E Y é o equivalente ao nosso PIB, a nossa renda. Em outras palavras, é a produção total deste país. Então, o que nós observamos? O que essa equação simples nos diz? Que a quantidade de moeda emitida multiplicado pela velocidade de circulação dessa moeda
é igual ao nível de preços deste país multiplicado pela renda do país. Mais do que isso, nós podemos imaginar que no curto prazo a velocidade da moeda é constante, ou seja, a velocidade com que as pessoas realizam transações não se modifica no curto prazo. E o nível de produção deste país também é constante. Qual a implicação disso? Se o governo começar a recorrer demais à emissão de moeda, o que vai acontecer? Então, se o governo emitir moeda, necessariamente o lado esquerdo dessa equação irá se elevar. Qual a implicação que isso tem? No lado direito, só existem duas possibilidades: ou aumenta o nível de preços ou aumenta o nível de renda. No entanto, nós já vimos que o nível de produção deste país ele é fixo, ele não se altera no curto prazo. Logo, se o governo ele está aumentando a quantidade de moeda, necessariamente o nível de preço deste país irá se elevar. Portanto, essa é a restrição enfrentada pelo Estado. Ele pode recorrer à emissão de moeda para financiar os seus gastos. No entanto, se o Estado recorrer com muita sede a este instrumento, ele pode promover a desestabilização dos preços. Em outras palavras, nós estamos falando aqui de inflação. Ou seja, se o governo ele recorrer demais à emissão de moeda para expandir os seus gastos, ele inexoravelmente colocará o país em um processo inflacionário crescente. Segundo instrumento que o governo tem à sua disposição, emissão de títulos públicos. Este também é um instrumento importante. Por quê? Porque através da emissão de títulos públicos, o governo ele consegue ter acesso à poupança privada. No entanto, esse instrumento ele também precisa ser utilizado com cautela. Por quê? Muito simples, porque o governo, através da emissão de títulos públicos, ele está concorrendo diretamente com a iniciativa privada. O que nós sabemos? Existe uma identidade que garante, uma identidade macroeconômica, que vai nos garantir que o nível de investimento de um país ele é igual, ele é idêntico à poupança deste país. Se o governo começar a emitir demais títulos públicos, essa poupança ela será direcionada para a aquisição desses títulos. Vamos considerar que T representa títulos públicos. Então veja o que nós temos. A poupança ela acaba sendo direcionada para a compra de títulos públicos, concorrendo diretamente com os investimentos. Por quê? Aqui nós podemos considerar que a poupança ela é igual a investimento, mais a compra de títulos públicos. De tal forma que o investimento do governo ele concorre diretamente com o investimento privado. Essa é a restrição que nós temos. Se o governo começar a recorrer demais à emissão de títulos públicos para financiar os seus gastos, ele vai acabar, o nível de investimento privado deste país acaba sendo prejudicado, de tal forma que a capacidade de crescimento econômico do país pode ser comprometido. Terceiro, logo enfatizo que esse é o principal
instrumento utilizado pelo governo para financiar os seus gastos. A tributação, a obtenção de recursos através de tributos, representa a principal fonte de recursos do governo. E por fim, essa parte de tributação nós iremos adentrar mais na consecução dessa aula. É o tema principal desta aula. E claro, o último tema, a última fonte de recursos do governo são os empréstimos, ou seja, a obtenção de recursos diretamente através de bancos, através de diferentes instituições financeiras. Aqui o problema enfrentado pelo governo é semelhante ao apresentado por qualquer família. Se ele pede empréstimo, ele vai ter que pagar necessariamente esses empréstimos. De tal forma que se ele recorrer demais à obtenção de empréstimos, ele pode correr o risco de não conseguir pagar estes empréstimos. Bom, basicamente os instrumentos que o governo tem à sua disposição para financiar os seus gastos públicos são estes. Na próxima aula nós vamos entrar um pouco mais e discutir o que é a tributação.